Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nessa manhã abençoada de domingo, a qual Deus nos concede esse privilégio de aprender junto a lição de número 10. E você e eu somos privilegiados de aprender do Senhor nessa manhã. Então que você possa se inclinar a tua cabeça aí em tua casa. Buscamos o trono da graça do Senhor, porque é de lá que vem o meu e o teu socorro. Ó Deus maravilhoso e eterno, Deus de bondade e de misericórdia. Nesta manhã de domingo, o primeiro dia da semana, nós se inclinamos a Ti para Te rogar, para Te pedir, Deus, que a Tua bondade e misericórdia se estenda conosco, no decorrer não só deste momento, mas no decorrer de todo esse dia. Que a Tua bondade e misericórdia, Deus, possa se estender para conosco nessa manhã pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor possa, Senhor, nos render graça, porque em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é maravilhoso. Então fica conosco nesta manhã, nos orienta, Espírito Santo, e faça segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Quero convidar vocês nesse momento a estarmos louvando ao Senhor e declarar que o nosso Senhor é grande, que Ele é digno de todo louvor, e que nesse momento o que nós queremos é engrandecer o Seu nome. O Seu nome que já está acima de todo e qualquer nome. Por isso eu convido você nessa manhã a louvar ao Senhor, que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração. E o Seu poderoso nome que está acima de qualquer nome. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez que o nosso Senhor é grande. Grande é o Senhor, em que temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Nós nesse momento continuamos dizendo que o Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre tudo. Nosso Deus é Senhor, Criador de todas as coisas, sustenta tudo com a sua força, com as suas mãos, e nós engrandecemos a esse Deus nesse momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, e tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos declarar isso mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. O que nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos provado dia após dia, não pode se comparar com nada que existe aí fora. O que nós temos visto, graças ao nosso Senhor que tem aberto os nossos olhos todos os dias, não pode se comparar. Não se compara com nada do que nós já vivemos antes. Não se compara com nada do que o mundo tem a nos oferecer. O amor que nós temos provado
a misericórdia que nós temos provado é o melhor que todos nós poderíamos receber. E com os nossos corações cheios de gratidão, eu convido você nesse momento a refletir sobre isso, sobre a misericórdia de Deus que tem aberto os nossos olhos, sobre o amor dele que tem nos alcançado e tem se renovado e tem transformado as nossas vidas. Que isso é doce demais e que isso não pode ser comparado a nada. Que viver todos os dias, apesar das dificuldades, mas sabendo que o Santo Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, sabendo que o Santo Espírito de Deus está nesse lugar, está na sua casa, vive entre nós, não há nada que se compare a isso, ao que nós temos provado. Por isso vamos louvar a esse Deus, clamar pela sua presença e agradecer, porque nada se compara ao seu amor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
você a se colocar de pé nesse momento. Onde você estiver, aqui na igreja ou na sua casa. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. O propósito de nós estarmos aqui é adorar o seu nome. Mesmo que você não tenha chegado até a igreja nesse momento e esteja na sua casa, você também está aí para adorar o Senhor. Por isso vamos declarar nesse momento o que nós viemos fazer aqui. O que nós estamos fazendo acordados a essa hora. Qual o propósito disso tudo? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declara nesse momento. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vamos cantar isso mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós vamos declarar nesse momento que nós não sabemos o preço que foi pago pelos nossos pecados. Foi grandioso demais, foi grande demais, foi profundo demais. O que Jesus fez por nós naquela cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
obrigado, Jesus, por essa manhã, a qual Tu nos concedesse esse privilégio de poder Te adorar, de poder Te render graça, porque é privilégio, irmão. A lição a qual nós vamos aprender junto hoje, a lição de número 10, mostra claramente de quem é esse homem que nós estamos falando, de quem é esse homem que nós estamos adorando, de quem é esse homem a qual nós estamos se prostrando. Quem é este homem? Jesus é o seu nome. Conhecido como Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Messias que veio ao mundo, veio a este mundo, não para condenar este mundo, mas para salvar o mundo do pecado, nos tirar de um tremendal de lama, a qual eu e você estava preso, a qual alguns ainda se encontram presos, e Ele veio para isso. Então que nessa manhã, meu amado irmãos e ouvinte, você que está em casa, você que já entregou a sua vida a Jesus, e muitas vezes o que nós vamos aprender hoje aqui nesta manhã, ou até mesmo o que o Senhor vai nos fazer lembrar nesta manhã, porque a verdade é esta, é nos fazer lembrar, porque justamente foi o que Ele fez antes de subir ao céu, antes de voltar e estar sentado à direita de Deus. Ele fez lembrar os seus discípulos qual era o propósito deles na terra. E é isso que nós também nesta manhã, o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar de quem é Jesus e qual é o nosso propósito de estar aqui nesta manhã. Então vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Louvado seja. E vamos apresentar a Deus que o Espírito Santo, Ele tem uma liberdade mas tão gloriosa nesta manhã, que nós possamos ser um canal de bênção. Nosso amado irmão Mateus, nosso amado irmão Simonás, nós possamos ser um canal nesta manhã, um canal vivo, a qual Deus possa se utilizar de nós nesta manhã, para manifestar a sua glória nesses dias, e que a sua mente seja esclarecida de quem é Jesus. Ó Deus soberano e bondoso, misericordioso, porque assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo orou ao Pai dizendo: Pai, eu não quero vos deixar órfão, pois assim envia o Consolador. Porque até aqui eu tenho estado com Ele, eu tenho orientado, eu tenho guardado, eu tenho livrado, Pai. Envia o Consolador, o Espírito Santo. E eu te peço também, Senhor, sobre aquela oração a qual o Senhor fez, a qual o Senhor estava dando graça ao Pai por ter ocultado aos sábios e os entendidos e ter revelado aos pequeninos. E aqui estamos, Senhor. Estamos na condição diante de Ti de pequenos, para que a gente possa se tornar grande. Não grande para se gloriar sobre o mundo, mas grande em poder e glória para manifestar o Teu nome. É isso que nós te pedimos nesta manhã. Assim como Eliseu pediu a Elias porção dobrada, que assim seja para nossas vidas nesses últimos dias, como um canal de bênção, para engrandecer o Teu nome. Seja com cada um que estão em casa, Senhor. Desperta o Teu povo, Deus. Desperta o Teu povo nesses últimos dias, porque os dias são de despertamento. Então faz o Teu querer nesta manhã, pois assim se vier alguma coisa de encontro a este momento, desde já nós já repreendemos em nome de Jesus, que potestades e principados venham a cair por terra, pelo nome daquele que vive e que reina para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos iniciar essa lição de hoje, a lição de número 10. Glória a Deus. O irmão Simonás está conduzindo essa aula hoje. Amém. Pelo Espírito Santo, e nós vamos estar aqui dando apoio. Amém. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. A todos um bom dia. É um dia debaixo da graça e da bênção do Senhor.
Feliz por estar aqui na casa do Senhor. Mateus, obrigado por ter vindo, irmão Vando. Compartilharmos aí um pouquinho do que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar aí durante o decorrer da aula. A lição de número 10, como o irmão Vando falou, considerações esclarecedoras sobre o nome de Jesus. O nome ao qual todo joelho se dobrará um dia. O nome ao qual é o nome que é maior do que todos os nomes, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus. E o texto áureo, a lição foi escrita pelo pastor Jackson. E o texto áureo está lá em João 2:23, que diz: enquanto eu estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Os objetivos da lição é conhecer o nome do Senhor Jesus, poder e responsabilidade. Perceber o nome do Senhor tem que ser anunciado, glorificado e exaltado. Praticar de que maneira temos usado o nome santo de Jesus. E aí ele pede para que debatemos. Acho que antes de entrar nesses textos, acho que vale a gente debater um pouquinho sobre como a gente tem usado o nome do Senhor Jesus, né, irmão Vando? Como nós temos usado esse nome. Interessante que Jesus disse que o nome dele era para ser usado para expulsar demônio, para curar enfermo. E é a responsabilidade que ele fala aqui também, é a responsabilidade que nós devemos ter justamente em usar esse nome para que não se torne um nome de escarnecimento, de escarnecedores. Que as pessoas possam se escarnecer através desse nome. Aí nós vamos ver aqui no decorrer da lição algo que aconteceu no decorrer dos tempos, que vieram antes dos dias que nós estamos vivendo, que foram pessoas que usaram realmente o nome de Jesus, o Jesus que Paulo pregava, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, mas o Jesus a qual ele se refere no texto, e a qual se refere para nós, que para você utilizar os que Jesus diz nos textos, a qual nós vamos decorrer de aprendizagem nesta manhã, para expulsar demônio, para curar enfermo e para fazer milagres e prodígios, você precisa reconhecer Jesus como Senhor. Quando eu estava pensando, quando você serve nas monarquias, quando você serve a um rei, você representa o nome do rei. Rei. Então, com Jesus não era diferente, Então, você não podia representar Jesus sem o seguir. E aí a gente vai ver no capítulo 19 de Atos o que foi que aconteceu com essas pessoas. Então, não era um nome banal, não é? As pessoas não poderiam e não podem usar o nome de Jesus de forma leviana. Então, hoje a gente vai ver, infelizmente tem acontecido conosco, no nosso meio, as pessoas têm usado o nome de Jesus levianamente. Às vezes para seu bel prazer, para seu benefício, e o nome de Jesus não era para ser dito dessa forma, nem para ser usado dessa forma. Irmão Mateus? Não, é interessante porque até no texto áureo, que a gente acabou de ler, diz que muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. E essa palavra creram no original, que é confiavam, mas era uma confiança que não era uma entrega, não era uma submissão ao senhorio de Cristo. Então, havia uma suposta crença em seu nome, mas no verso seguinte diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Então, é muito sobre a intenção do coração. Eles supostamente creram no nome. Eles confiavam que aquele nome era capaz de fazer milagres, mas eles não reconheciam o senhorio de Cristo. Então, se não há o reconhecimento, não há entrega, não há submissão, não há uma vida prática baseada na crença nesse nome. Então, realmente, quando a gente diz esse nome tem poder, de fato, esse nome tem poder. E como nós nos comportamos diante do poder desse nome. Como nós reagimos a esse senhorio. Isso é muito forte. E é verdade da forma que Mateus explanou. Em qual sentido usar o nome do Senhor sem fazer realmente parte da vida do Senhor?
No nosso cotidiano, as pessoas usam muito o nome de Jesus, mas as suas práticas de vida não leva verdadeiramente a uma mudança, a uma transformação, né? Você pode chegar para as pessoas e dizer, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Jesus, que foi ali o madeiro, foi para curar, salvar, as pessoas creem. Você crê que uma pessoa está hospitalizada e você chega, você crê que Jesus quiser ali, ele pode te curar? Ele diz, eu creio. Mas é justamente isso que Mateus falou, é a confiança sobre os milagres que já viram e ouviram, que esse nome fez, os seus feitos, né? Mas Jesus, ele quer sempre algo a mais. Pode continuar. E aí os textos bíblicos inspirativos, aqui a gente vai debater um pouquinho, que os pontos 1 e 2 estão em Marcos 16, 17 e 18, e o ponto 3 está lá em Atos 19, 13 e 15. Marcos 16 diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Atos 19, 13 e 15. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Acho que a gente deu uma boa introdução, né, sobre o que realmente o poder do nome de Jesus pode fazer nas vidas das pessoas, né? Esse texto de Marcos, ele vai falar, né, que eu não vou entrar muito nos pontos, porque a gente vai decorrer no ponto 1 e 2. Mas sobre como o irmão Wando falou, né, as características do que o nome de Jesus poderia fazer, né, expulsar demônios, né, vocês iriam falar novas línguas, curar doentes, né? E no livro de Atos ele vai falar as pessoas que usaram o nome do Senhor indevidamente, né? Porque, como o Mateus falou, não o seguiam, né? Não praticavam, não reconheciam o senhorio de Cristo. E na introdução ele vai dizer, quem é Jesus, o Cristo? Quem é esse que constitui a igreja e deu nome a ela? Qual o significado desse nome? O que ele representa? Qual sua natureza e qual o seu poder? Qual o entendimento que nós, igreja evangélica, temos acerca desse nome? Como temos nos relacionado com ele e como temos dado efeito a ele em nossas vidas e através de nossas vidas? São questões que precisamos refletir, avaliar e, quem sabe, corrigir algumas coisas, alguns entendimentos e posicionamentos. Este é o nosso intuito nessa lição. Tecer algumas considerações com o objetivo de nos ajudar nessa importante tarefa. Eu estava observando o texto a qual pegamos como texto base, né? Que é o texto inspirativo. E o verso 14 em diante, o que eu observo nesse texto é justamente, quando a gente vai aqui para a introdução, a forma que Jesus chega diante dos seus discípulos, né? Porque ele diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza dos corações, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, né? Isso ele disse, ide e tal. O que eu observo, o que Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos, é que Jesus ressuscita, né? E Jesus ressuscitou, mas só que ele tinha antes já dito todo o ocorrido do que ia acontecer. E o mais interessante é que parece que as pessoas, eles esqueceram, os discípulos, aqueles que estavam lá de Cristo, esqueceram desse detalhe, de tudo aquilo. E agora Jesus chega, dá aquela
correção, aquela injeção e de, ei, desperta. Que incredulidade é essa? Olha os sinais, olha os feitos. Tudo que ocorreu até aqui não foi para ficar só entre vocês, não. É isso que Jesus está dizendo nessa introdução. Olha, desperta, igreja do Senhor. Tudo que aconteceu na sua vida não foi só para ficar entre vocês, não. Vocês têm que divulgar, vocês têm que anunciar. Porque você só vai fazer isso quando você observa o que esse nome representa na minha vida. Se Jesus representa para você o Salvador, você vai falar desse Salvador. Se Jesus representa para você o libertador, o que transforma, o que cura, o que sara, o que expulsa demônio, você vai ter prazer de falar. Então, Jesus está nos levando a uma reflexão nesta manhã, principalmente para os cristãos, nesta manhã, principalmente para aqueles que já se decidiram, já reconheceram Jesus como Senhor, o que Jesus representa para você. Que Jesus é esse que você tem convivido com ele durante anos? Nós sabemos, irmão, que tem ensinos por aí que representam um Jesus que tem o poder de mudar a história da tua vida terrena. Um Jesus que é para te dar e te dar coisas terrenas. Mas a verdade do Jesus a qual nós anunciamos e conhecemos é um Jesus que perdoa pecado. É um Jesus que tira o homem do tremendal de lama e coloca em lugar de honra, que quando as pessoas que o conheceram outrora dizem, como podes? Olha o gadareno, pelo cemitério, dormindo de todo jeito, não haveria estar perto da sociedade, não haveria como conversar com ele. Mas quando Jesus chega, o que acontece? A vida daquele homem foi mudada. Os demônios que estavam sobre aquele homem se renderam aos pés de Jesus. Então, Jesus faz com que nós refletimos nesta manhã. Quem é Jesus para com a sua vida? Mateus? Estava aqui pensando na questão do nome, né? E o irmão Vando foca muito bem nessa questão para a igreja, né? É um despertamento para a igreja. Quem é Jesus para a igreja? E às vezes a gente percebe o sinal dos tempos dentro da casa de Deus. Porque eu acho que já tem uns 8 anos, saiu uma matéria falando sobre que todo ano eles escolhiam o nome, a palavra do ano. O dicionário de Oxford escolhia a palavra do ano. Eu acho que foi em 2012 ou 2013 que a palavra daquele ano, 8 anos atrás, 7 anos atrás, a palavra era pós-verdade. A palavra do ano era pós-verdade, a palavra mais utilizada. E o que isso significa? Significa que tudo perdeu o sentido. Vivemos numa era onde não se fala mais sobre a verdade, mas o que vem depois da verdade. É o que eu sinto, é o que você sente, tudo é relativo, tudo pode ser, tudo pode não ser. E aí, às vezes, a gente vê esse sinal dos tempos dentro da igreja. A igreja perdendo os valores, a igreja perdendo a noção do nome de Jesus. Porque aí você percebe esse nome ser raptado, esse nome ser sequestrado pelos movimentos sociais, pelas seitas, pela variedade de heresias, e às vezes até em igrejas tradicionais, as pessoas falam em Jesus, mas eu acho que eu nem reconheço esse Jesus que estão falando ali. Então, é um alerta, é algo perigosíssimo, porque a igreja precisa estar contra a corrente. A igreja precisa estar na contramão do mundo. E quando a gente percebe esse relativismo, e com o nome de Jesus aqui dentro, aí a coisa já está em alerta, né? O estado está crítico. E, realmente, né, é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, o Jesus que salva, mas, acima de tudo isso, é o Jesus que é Deus. Eu acho que é isso, né? É recuperar essa noção de que é o Jesus que, além de um mestre moral, além de a mente mais brilhante que passou por essa terra, mas é o Jesus que é Deus. E só para finalizar assim, essa questão do nome, a gente vê que essa ideia de atribuir nome às coisas é algo bastante divino, né? E é algo de domínio, de poder. Lá no Gênesis, quando Adão ele é designado a nomear todas as coisas, aí também
ocorre esse processo não só de nomear, mas ao dar nome, o domínio. Você nomeia porque você tem poder sobre. Se eu digo que é uma cadeira, todo mundo sabe para que serve aquela cadeira, né? Eu nomeio e eu domino. E o nome de Jesus, quem o deu? Ele se deu o seu nome. Então, todo o poder vem dele, toda a autoridade vem dele para ele mesmo. Então, não há quem o chame de Jesus com autoridade sobre. Nós o chamamos de Jesus e de Senhor sob o seu senhorio. Então, não há discussão, né? É algo... Glória a Deus, profundo, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. E aí a gente pode entrar no ponto 1, né? E aí a gente vai saber quem é esse nome. E aí a gente vai entrar nos textos de Marcos 16, o 17 e o 18. Diz assim: o nome de Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa o Senhor é salvação. Tem sido transliterado para o grego Lessos, Jesus. Seu correspondente no hebraico é Josué, o Senhor salva. Já o adjetivo de qualidade ou título Cristo deriva do grego, que transliterado é Christos, que por sua vez deriva do hebraico, que transliterado é Messiá ou Messias, cujo significado é ungido de Deus. Logo temos uma forma como as Escrituras o apresentam: Jesus, Salvador, Cristo, ungido de Deus, Jesus ou Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo. Todo o enredo bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está fundamentado nele. Ele é a promessa salvífica no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo. Em Gênesis 3,15 temos a promessa que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. E aí a gente vê, né, desde a queda, né, desde do Gênesis 3, desde a queda do Gênesis, né, do homem, a Bíblia relata sobre a vinda de Jesus, né? Então, logo após o homem cair, né, Moisés já escreve lá no Pentateuco que viria o Filho do Homem e esmagaria a cabeça da serpente. Após isso, a gente vai ver vários outros profetas, né, falando sobre a vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia está cheia de relatos sobre isso, né? Hoje em dia, nós devemos falar sobre isso e às vezes as pessoas não têm se atentado que o Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo veio, habitou entre nós, né, operou todos esses milagres, o seu nome foi exaltado. E uma particularidade que o nome de Jesus há, que o irmão Wanda até falou, é salvação. Então, as pessoas perderam o porquê de servir ao Senhor Jesus, né, de crerem, de entenderem o seu senhorio, né, através de seu nome, que é a salvação. O Senhor veio nos redimir de tudo que nós fizemos de errado, né, da prática do nosso pecado, através da cruz, através do seu sacrifício, né, e através de seguirmos o seu nome e usarmos o seu nome da forma como deveríamos. E hoje a gente se perdeu isso no decorrer dos anos, no passar dos anos. E aí Mateus foi muito, né, foi pontual aí no que ele falou, e a gente precisa estar alerta quando isso está dentro da nossa igreja, está dentro de nós que somos igreja. Então precisamos estarmos alertas se realmente estamos fazendo a coisa correta. De que forma eu tenho me comportado, né, de que forma eu tenho levado o nome de Jesus para as pessoas. Né, um Jesus que as pessoas não identificam mais, não o conhecem pelas minhas atitudes, né, porque a gente precisa falar de Jesus, mas precisa viver Jesus também. Não adianta eu falar o nome de Jesus e as pessoas olharem para mim e não se identificarem. Né? Vai ser vazio. Né? Vai ser mais uma filosofia. Vai ser mais uma fábula. Então, esse nome tem poder, sim. Há um poder sobrenatural no nome de Jesus. Mas a gente precisa utilizar desse sobrenatural nas nossas vidas. Né? Às vezes a gente tem deixado com que isso se perca, né, no decorrer da nossa vida, né? Mistificando, acho que até desmistificando o nome de Jesus, e tem deixado com que isso se perca. E, por exemplo, o que nós deveríamos fazer, nós não fazemos, né, e as pessoas não têm dado crédito realmente ao nome de Jesus. E muitos porque outros também o utilizam de forma errada.
trazendo um Jesus que pode resolver os seus problemas materiais, né? Mas não leva um Jesus que pode resolver os seus problemas espirituais, aos quais a gente vê que são muito mais problemáticos, né? E os quais a gente pode resolver aquilo que o pastor Valdir fala, né? Problema da nossa salvação. Né? E às vezes o Jesus apresentado hoje é até um Jesus que frustra as pessoas, né? Um Jesus que frustra. E Jesus não frustra ninguém, não é verdade? Porque quando o homem ele procura ter uma intimidade e passá-la a conhecê-lo, né? Você vê que há uma diferença muito grande de um relacionamento no momento de Jó e nos momentos de Jesus hoje, o que ele representa na nossa vida. Jó, ele cria em Deus sem ver, sem conhecê-lo visualmente, né? As suas ações notórias, visíveis, ele não tinha, mas ele cria, né? em Deus que tinha o poder em todas as coisas. Não era um poder só em algumas áreas. Não, isso aqui é atribuído a fulano, fulano é quem faz, isso aqui é Beto, não. Um Deus que tem o poder em todas as áreas. Né? Aí hoje, muitas vezes, Jesus está como uma pessoa que frustra, porque diz, olha, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. E muitas vezes não acontece da forma que nós esperamos. Como lidar com uma pessoa doente quando você vai visitar, apresentando Jesus? Se você chegar naquela casa dizendo, olha, Jesus vai tirar você daí. Oxe, não, homem, levanta a cabeça. Jesus vai te tirar daí, é o câncer, Jesus cura câncer, rapaz. Você não vai passar nem pela quimioterapia, Jesus cura. Resultado, aquilo não acontece. Porque se ele quiser, é aquilo como Sadraque e Mesaque e Abidnego. Ponto a entrar na fornalha. Se ele quiser, ele vai nos livrar. Também se ele não quiser, nós continuamos crendo quem ele é e vamos estar com ele após a morte. Então, lidar com o enfermo é você trazer o pleno conhecimento da enfermidade. Quem é a enfermidade? E um Jesus que quer curar a maior enfermidade do câncer ou da AIDS, que é a enfermidade da alma. Entendeu? É essa enfermidade que Jesus quer curar e cura automaticamente. Quando o homem reconhece quem são os seus atos, automático, é o jade do senhorio de Cristo. A cura da alma. Que é milagre maior do que esse, né? De apagar o pecado do ser humano. A maior ofensa contra Deus, aquilo que lhe coloca em inimizade contra o Senhor do universo, Jesus é capaz de reverter a situação. Então, lidar com o enfermo é mostrar para ele a sua realidade da enfermidade da matéria e ainda ser mais enfático quando diz, olha, quem disse foi Jesus. É mais fácil tu entrar no céu faltando uma perna, faltando um braço, faltando um dos olhos, do que com todo o teu corpo ser conduzido ao inferno. Mostra claramente que sobre a parte do corpo, ele não está preocupado, não. A preocupação da enfermidade, da humanidade, é pecado. Não existe algo que corrói, mata, atrocida o homem, que não seja o pecado. E ele tem o poder de perdoar todo pecado. Né? Então basta que você e eu, que estamos ainda nessa terrinha, né, seja perseverante, é a vitamina, é a perseverança, permanecer, que não é fácil. Vir à igreja é muito fácil. Vir à igreja. Mas permanecer nos estatutos, na vontade de Deus, o mais difícil é esse. É fazer o que Ele quer, não o que eu quero. E isso é reconhecer quem é Cristo, o senhorio de Cristo. Quando nós reconhecemos quem é esse Senhor, nós se achamos um nada perto dEle. E merecedor de nada. É aquilo que Paulo sempre frisou. Eu vejo Paulo como um homem que ele não só teve só aquele encontro com Jesus Cristo, mas ele viu além dos discípulos.
Ele foi muito além. A visão de Paulo em relação ao reino, em relação a Cristo, foi muito mais além, muito profundo, porque ele entendeu o propósito de Cristo, que era salvar a vida. E ao encontro das almas que verdadeiramente não tinha condição nenhuma de se remir, que eram os pagãos, os gentios. E ele foi ao encontro dessas pessoas. E sempre fazer lembrar de uma coisa, que ele é quem tem o poder, a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Paulo sempre mostrou o senhorio de Cristo, a personalidade de Cristo, qual é o propósito de Cristo. Ele veio, realmente foi levantado, mas para fazer uma diferença no reino. Você vê que não tem nenhum momento, Mateus, nenhum momento, Simonas, que houve uma repreensão a Paulo sobre o seu ministério. Jesus não chegou repreendendo: ó, Paulo, tu está fazendo as coisas da forma errada, viu? Tu fosse para tu pendesse. Mas houve repreensão com Pedro, quando ele mandou ter lá com Cornélio. E Pedro disse: não, Senhor, é algo impuro. Eu achei, meu amigo, eu não sou o que limpa. E se eu limpei, meu amigo? Se eu estou dizendo a você que o negócio está limpo, o negócio está purificado, só falta uma coisa: anunciar meu filho. E essa missão é da igreja, né? Voltando à questão do nome do Senhorio de Cristo. De quem é a missão se não for da igreja? De apresentar o verdadeiro Jesus. De fato, é possível se frustrar com um Jesus, ou com os Jesus, os Cristos. Mas não é possível se frustrar com o Cristo, com o Jesus das Escrituras. Então é missão da igreja declarar esse nome, a profundidade desse nome, baseado na santa palavra de Deus. E a gente vê, irmão Wanda, até pelo que o senhor estava falando aí, na questão de cura, da forma como a gente expõe o Jesus, a gente pode matar tanto, a pessoa pode morrer tanto o corpo físico, quanto pode matar ela espiritualmente, né? E a gente vê muitas pessoas aí frustradas, né, com o evangelho, mas como Mateus falou, a gente tem que ter bastante cuidado de apresentar o Jesus da maneira correta, o Jesus das Escrituras. Porque a gente tem visto muitas pessoas apresentar Jesus de forma errada. E a gente tem criado uma geração que tem deixado de seguir o verdadeiro Jesus, porque pessoas têm falado que o Jesus ao qual elas seguem pode frustrar as pessoas, pode não curar, né? Às vezes não cura, porque não é a vontade dele, né, de curar naquele momento. Né? Mas a vontade que o Jesus quer é de salvar a todos, né, de curar a enfermidade maior, que é o pecado que habita em nós. Então esse é o Jesus Cristo que a gente deve, né, que nós devemos pregar e devemos anunciar. Dando continuidade aqui, ele é o grande descendente de Abraão. Tá lá, ele vai dar vários textos, se os irmãos quiserem anotar. Gênesis 12, 3, 18, 18, 22, 18 e Gálatas 3, 18. Que eu até anotei aqui o Gálatas, ele vai dizer: mas a Escritura encerrou sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Está lá em Gálatas 3, 22. Né? A promessa que ele fez a Abraão, de que Abraão seria uma grande nação, e seria bendita todas as nações nele, se cumpriu em Jesus Cristo. Né? Seria cumprido em Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 3, 22. Ele é o Cordeiro Pascal. Êxodos 12 e João 1, 29 e 1 Coríntios 5, 7. E nesse texto de Marcos, ele vai falar que falariam novas línguas, né? E eu estava dando uma olhada aqui, esse falariam novas línguas, era as pessoas andarem em novidade de vida, deixar de falar aquilo que elas falavam anteriormente e passariam a falar de um Jesus Cristo. Né? É a transformação do novo homem. Então, nesse texto de Marcos, ele vai... É o imperativo, né, do id, né? Ele vai falar sobre o id do Senhor. E o que as pessoas iriam fazer com essa responsabilidade de que iriam levar o nome de Jesus. Né? Curar pessoas, né? Expulsar demônios, se alguma coisa tomasse algum veneno, né? Mortífero. E aí eu fiquei pensando, aí eu disse, meu Deus,
se realmente a gente tem passado o Jesus de uma forma errada, né? Porque se a gente passa esse texto aqui, ó, se você tomar um veneno aqui, você não vai morrer não. E a pessoa vai e morre, aí o cabo diz, rapaz, esse cabo aí é conversa dele, mentira. Né? Mas o que Jesus está querendo dizer é que se, é o que Paulo vai falar em Atos 19, deixa eu ver, é o finalzinho do Atos 19. Né? Eu falo de Jesus, mas se porventura eu falo de Jesus e não tenho medo de ser preso ou de morrer. É justamente isso que o texto de Marcos está falando. Eu falo de um Jesus que, se porventura alguém me contamine com algum veneno, eu morro, mas eu morro sabendo para onde eu vou. Eu não falo de um Jesus vazio. Eu não falo de um Jesus que vai perder a essência no decorrer da vida. Eu falo de um Jesus crendo naquilo que ele já fez na minha vida, né? Naquilo que ele já fez lá na cruz. Né? Que o Gênesis fala que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ele já fez lá na cruz. Né? Basta agora a gente reconhecer o seu senhorio, né? Que tudo aquilo que, todas as nossas ofensas, né? E não há como é que chama, não há milagre maior, né, do que a salvação de Jesus Cristo, né, naquela cruz. E você vê como você falou sobre a fala, né? Novas línguas, né? Ele diz o novo andar, o novo falar, o novo proceder, é tudo novo. E quando as pessoas vão observar, e vai ver que é Jesus em você. Né? Sobre a serpente, né? Se alguma coisa vier ali picar, você vê que Paulo, naquele naufrágio, né, a qual parou ali na ilha de Malta, a víbora, né, entre as lenhas, quando ele estava pegando para o fogo, o picou. E todo mundo esperava ele cair durinho. E não aconteceu. Né? Será que Paulo era para se tornar um Deus que nem as pessoas queriam? Endeusá-lo? Não. Mas para que o nome de Deus seja glorificado em Paulo, porque através daquele momento ali, muitos foram salvos daquela ilha. Então, Deus não vai falar. Uma coisa é acontecer, literalmente, e outra coisa é você atentar a Deus. É diferente. Eu não vou chegar numa serpente, numa naja que estava lá em Brasília, uma bichinha daquela. Deus, vou botar a mão aqui, porque Deus vai botar. Não é isso que ele está... Entendeu? Não é isso. Ah, pode botar veneno aí, porque Deus disse que nenhum veneno que me der. Não, doutor. Você está tentando a Deus. Uma coisa é você não ter conhecimento daquilo. E aqui é no cumprimento do ID. Né? Do ID. É no cumprimento do ID. Porque há um interesse pessoal de Deus em que a missão ela prossiga, que o reino dele avance. Então, no cumprimento desse ID, muitas intempéries, muitas coisas podem acontecer. Quantos livramentos a gente não tem no cumprimento do ID, né? E eu me lembrando agora, quando justamente, né, sobre essa ilha, você vê que Paulo no barco ainda já estava anunciando, não é? Porque ele disse, olha, vai acontecer isso, um naufrágio, mas ninguém vai perecer. Ou seja, já estava anunciando o evangelho, já estava anunciando, porque o comandante do navio da embarcação, por que tu está dizendo isso? É em nome de quem? Entendeu? Já gerou ali um evangelismo. Você está em missão. Se você está em missão, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Se tu está em missão, ele diz, olha, eu guardo a tua saída e a tua entrada. Se tu está em missão. Então, quando você diz, Senhor, olha, hoje a minha vida está na tua dependência. Estou hoje para glorificar o teu nome. Não se preocupe. Você vai entrar em boca de fumo, você vai entrar em terreiro de umbanda, você vai entrar em onde tiver. Vai se cumprir literalmente a palavra do Senhor quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E quem é a igreja? Isso aqui? Isso é templo. Estrutura feita por mão do homem. Igreja somos nós. Não prevalece não. Quando o demônio vir ver você ali, ele já corta caminho. Porque ele sabe, se for o seu encontro, vai deixar de viver naquela vida. E é isso que é o evangelho. Mas para isso nós precisamos crer. Acreditar. E entendendo também que a gente não é invencível, né? A matéria,
como o irmão Vando gosta de dizer, a matéria, né? Então, nós estamos sujeitos, às vezes, até no cumprimento da missão, de acabar acontecendo alguma coisa, mas sempre compreendendo que está dentro dos propósitos de Deus, que o nome dele vai ser mais glorificado dessa forma. Então, a gente tem que estar sempre, aquilo, né? Se o nosso coração está nele, então ele revela os seus segredos, né? É muito lindo esse texto que diz, né? O Senhor, ele revela os seus segredos, o seu coração, àqueles que confiam nele. Então é isso, né? Se o nosso coração está aproximado ao coração de Deus, nós vamos fazer a sua vontade. E sempre compreendendo que tudo que nos acontece, tudo que nos sobrevém, é para que o nome dele seja glorificado. E para nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Então, às vezes, tem umas lapadas, tem umas cipuadas, né? Mas sempre compreendendo o panorama, né, geral. Glória a Deus. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus conosco. Emanuel, nascido de uma virgem e ainda maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7:14 e 9:1-7. Ele é o nosso Deus. Jeremias 31:33. Tá, Oséias 2:3, Zacarias 8:8 e Hebreus 8, do 8 ao 13. Eu queria ler esse texto de Hebreus 8:10. Esta é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que coisa linda, né? O Senhor escrever nos nossos promessa. Que promessa maravilhosa. Nos nossos corações, que nós seríamos o povo dele. Mas a gente só pode ser povo de Deus através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, né? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse processo legal de adoção, né, ele passa obrigatoriamente por Jesus Cristo. Obrigatoriamente por Jesus Cristo, exatamente. Há várias profecias no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus, dando grandes detalhes da sua vida e ministério. Tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa, a natureza e a obra de Jesus. No Novo Testamento, temos o cumprimento da promessa, começando nos Evangelhos, narrando sua chegada a este mundo, sua vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão, passando pelas epístolas paulinas e gerais, com a fundamentação de sua doutrina, e culminando no Apocalipse de João, onde ele nos revela todos os eventos do desfecho final dessa presente era. Ele mesmo dá testemunho a seu respeito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Aleluia. Em Filipenses 2, 9 e 11, o apóstolo Paulo declara que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em João 14:6, Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu queria só ler esse texto aqui de Filipenses, o que Paulo vai falar aqui. Filipenses 2, ele vai falar justamente sobre isso, né? Que a gente leu agora. Filipenses 2, 9 e 11. Aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que responsabilidade também, né? Que responsabilidade nós temos de levar esse nome de Jesus Cristo, para que as pessoas reconheçam o senhorio de Cristo. É o nome que está acima de todo nome, e é o nome que pode nos levar à salvação, que pode levar várias pessoas à salvação, que é o propósito de Deus. Por isso ele mandou Jesus Cristo, né? Por isso João 3,16. Por isso que Deus deu o melhor que ele tinha em favor da humanidade caída, né? E tentar fazer essa regeneração do homem, né, caído através da vida de Jesus Cristo. Então, para finalizar esse ponto 1,
Aplicação. O nome de Jesus deve ser tratado com toda a reverência, temor e tremor por parte de seu povo. A igreja precisa ter a consciência da singularidade, autoridade e poder desse nome. Jesus é Deus, o Salvador. Seu nome é sobre todo nome. Então, eu estava lembrando do congresso de família, né? Acho que foi no sábado e acho que foi até o Guinho que estava falando sobre a questão de honra, de você falava sobre família, de você honrar seus pais, mas como a gente se posiciona em honrar o nome de Jesus Cristo, né? Será que a gente tem honrado Jesus somente na igreja? Ou se a gente devemos honrar e fazemos a honra devida ao nome dele em todas as nossas ações? Escola, trabalho, universidade, né, no supermercado. Então, assim, a gente tem esses dois paralelos, né? A questão da honra, né, ele falou aqui do temor e do tremor, né, ao nome daquele a quem nós representamos, né? A gente precisa dar honra a esse nome, né, em todas as nossas ações. Então, para concluir esse ponto 1, e agora a gente entra no ponto 2. Nesse nome há poder. E aí a gente continua no texto de Marcos 16, né, e na lição ele diz assim, ó, temos aqui uma questão de ordem jurídica. O homem criado para se relacionar com Deus, para a glória de Deus, peca, é destituído, é culpado e está sob a condenação, não podendo se auto-redimir, fadado à condenação eterna. O homem que havia recebido de Deus a gerência de toda a criação na terra, né, como o Matheus falou, falou do domínio, né? Então o homem iria dominar todas as coisas na terra. Uma vez tendo pecado, caído, sucumbido à serpente, torna-se escravo dela e do pecado. Essa realidade terrena passa consequentemente ao domínio de Satanás, que estabelece um sistema opressor, destrutivo e contra tudo o que é de Deus. Deus intervém, envia seu Filho unigênito, plenamente santo, sem pecado, para se tornar homem, nascido de mulher, e assim como homem, dar a sua vida em sacrifício aceitável como libação, quitando o escrito de dívida que pesava sobre nós. Aí vamos ler o texto de Colossenses 2. Colossenses 2, 13 e 15, não é isso? 13 e 15, isso. 2, 13 e 15. De 13 ao 15, isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, que vos deu vida juntamente com ele, perdoando nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É um texto bem semelhante, está lá também em Efésios 2, né, eu até anotei aqui, Efésios 2, do 1 ao 10, os irmãos puderem anotar e quiserem ler também, que ele vai falar, é um texto bem semelhante a esse, né? Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, né? Através do sacrifício de Cristo. E em João 3, 16 ao 18, né, ele vai falar, né, que Deus deu o melhor que ele tinha, né, enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? E no 17 ele vai dizer que não veio condenar o mundo, né? Então, assim, havia uma condenação de fato do ser humano. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, e sobre o homem, né, estava a condenação, né? E através do sacrifício de Jesus Cristo, essa condenação ela pode ser revogada, né? Essa dívida impagável foi paga, né? Então, é isso que, como a Bíblia diz, né, o amor de Deus nos constrange, né? Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz,
e faz uma comparação de todos os nossos erros, a gente continua dizendo, né, que o sacrifício de Jesus Cristo é maravilhoso, porque ele paga uma dívida impagável. Aquilo, né, que desde o Gênesis 3 até hoje, todos os nossos pecados, o Senhor vai lá, né, se você o aceitá-lo, como o irmão Wando falou, ele paga a sua dívida imediatamente. Né? Todos os pecados você pode ser, né, vai ser perdoado e cancelada a sua dívida com o próprio Deus. Então, que maravilhoso, né? É esse Jesus que nós devemos representar. É desse Jesus que nós devemos falar. E você vê, Simonas, que realmente quando diz nesse nome há poder, porque verdadeiramente só quem pode fazer essas coisas é Jesus mesmo. Só quem pode perdoar pecado. Você vê que quando aquele homem que desceu pelo eirado, né, pelo telhado com os seus amigos e colocou diante daquela sala onde Jesus estava reunido, e Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E as pessoas que estavam ali, no seu coração rasurando, quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? O próprio Deus estava naquela sala. E ele olha para aquele contexto, para aquele momento ali, aquelas pessoas, qual é mais fácil? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os vossos pecados, ou toma o teu leite e anda? Então, Jesus não só perdoou a alma daquele homem, a maior enfermidade que é o pecado, mas também ele fez um milagre diante dos olhos da pessoa. Ele disse: olha, eu tenho toda a autoridade, eu tenho o poder de perdoar pecado e também de trazer cura à humanidade, a cura terrena. Então, quando eu observo esse texto, o Senhor mostrando a nós a nossa condição, e não haveria como nós pagar, não haveria como. Por mais que você que está nos ouvindo hoje se acha bom, uma pessoa que não, que pode até dizer assim: eu não roubo, eu não fumo, eu não mato, eu sou uma pessoa caridosa, eu dou esmola, eu ajudo. Mas se você não reconhecer este homem como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você está morto espiritualmente, né? E que essa morte veio através da queda do homem. Porque quando estava ali naquele daquela árvore, Jesus disse: olha, no dia que você, o Senhor disse para Adão e Eva, no dia que você comer esse fruto, vocês morrerão. E Deus não estava falando de morte física, Deus estava falando de morte espiritual. E chega o inimigo e diz: ei, ele disse que vocês morrerão se comer? E se eu disser que vocês não morrerão? Mas abrir-se-lhe os olhos, você se torna como ele, conhecendo o bem e o mal. O inimigo, ele é tão terrível, porque, e ele conhece as atribuições de Deus, ele sabe quem é Deus, né? Ele sabe literalmente quem é Deus. E ele diz: olha, você vai passar agora a conhecer o que é bom e o que é ruim. Outrora, nós só conhecia o homem, antes do pecado, ele só sabia o que era bom. Ele vivia do melhor da terra. Mas quando veio a queda, ele agora passou a saber o que é uma dor mais forte. Porque a Bíblia diz que foi acrescentada a dor de parto. E se foi acrescentado, porque já tinha. Só que era mais maleável. Era algo que o homem suportava sem tanto sofrimento. Só quem sabe o que é uma dor de parto é quem passa por isso, a mulher. O que é uma dor, e diz que é uma dor terrível. E graças a Deus que o homem ficou isento dessa dor, né? Mas passou para a mulher. Por isso que a mulher diz: o homem é muito fraco, qualquer coisinha ele se acaba realmente. A gente, para certas coisas, a gente não tem muita. Mas em relação ao poderio, a força, né, que foi dado ao homem, a decisão, né? Então, que nesta manhã, meus amados, o tempo já se avança, mas que nesta manhã, compreenda nessa manhã qual foi o propósito de Cristo, qual foi o propósito do amor de Deus. Foi salvar e buscar o que se havia perdido.
Todos pensavam que o Messias ia vir para condenar o mundo. E ele disse, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Eu vim resgatar do mundo. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa abrir a tua mente e nós possamos dar o melhor como cristão, Senhor. E eu anotei até uns textos aqui, irmão Wando. Nesse nome há poder, né? Mas que poder há no nome de Jesus, né? Aí eu coloquei aqui poucas coisas, né? Porque se a gente fosse anotar tudo, ia... E aí há poder de cura, né? Aí tá lá, aí eu marquei o texto aquele texto que Pedro está entrando lá no texto de Atos no 3, entrando no templo e o coxo lá, né? O paralítico vai pedir esmola a ele. E aí ele diz, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sobre o nome de Jesus, sobre a autoridade que Pedro tinha, no nome de Jesus, ele fez com que aquele coxo andava. No mesmo capítulo, no versículo 16, ele vai dar força, né? E aí ele vai dizer assim, ó, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, pela fé e no nome de Jesus, foi que aquele homem se levantou. O senhor falou aí das pessoas que queriam endeusar Paulo, mas Paulo, em tudo que ele falava, era o nome de Jesus, né? Ele era um representante, uma testemunha de Jesus. E você vê que é hábito do homem, da criatura, querer endeusar alguém. Você vê que depois dessa atitude também, de Pedro, né? E Tiago, quando entrando no templo e fez esse milagre, o povo já queria se prostrar, endeusar, adorar, né? E ele disse, epa, eu sou homem igual a vocês, quem fez o milagre foi Jesus. Se tiver de adorar, adore a ele. Né? Pode continuar, filho. Aí, engraçado, no capítulo 4, eles já são presos, né? E aí, ele vai falar de salvação, né? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Você viu aí, eles queriam endeusá-los, né? Se prostrar, não sei o quê, daqui a pouco já tinham prendido Pedro e João, né? Mas você vê como é como nós somos, na verdade, né? Como é o coração do homem, né? E dando continuidade à lição, libertando o homem e destituindo o senhorio de Satanás, obtido no Éden, trazendo tudo de volta ao domínio de Deus. Agora, todos aos que creem no seu nome, no nome de Jesus e em sua obra redentora, são libertos do jugo de Satanás e do pecado, perdoados os seus delitos e pecados, feitos nova criatura e têm sua filiação a Deus restaurada. Glória a Deus. Assim, Jesus em sua morte e ressurreição derrota o pecado. Derrota o pecado, a morte e a Satanás, libertando o homem convertido e tomando a autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra. Assim, em seu nome, ou seja, na sua pessoa e na sua obra, há um poder legal, uma autoridade inquestionável e irretratável para intervir e desfazer toda a obra do maligno nesse mundo. Dessa forma, a igreja é congregação dos convertidos pelo poder do evangelho do reino, o corpo de Cristo, em cujos membros habita o Espírito Santo, atua sob a autoridade do nome de Jesus, como agência do reino de Deus neste mundo. Assim vai destruindo fortalezas, curando os enfermos, expulsando demônios, falando novas línguas e vencendo, quando necessário, todo tipo de adversidade. As portas do inferno não podem mais oferecer resistência à igreja de Cristo, legalmente investida na autoridade do nome de Jesus. Mateus 16, 18, é o texto que o irmão Wando falou, né? Porque a morte de Jesus Cristo, ela não só deve causar alguma transformação, como ela causa alguma transformação, né? O texto de as coisas não podem permanecer iguais depois que o Filho de Deus
fez o ato de obediência final, obediência suprema, né? O está consumado de Jesus e a concessão desse nome que está acima de todo nome, que é o amém de Deus, para o estar consumado de Jesus, tem que mudar a ordem natural das coisas, né? O texto de Colossenses, como eu ia dizendo, é bastante claro quando diz: não, no seu sacrifício, Jesus Cristo ele une novamente Deus e os homens e conserta todas as coisas no universo, no cosmos, né? As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, é um poder sobremaneira assim, superior até ao que nós podemos compreender, né? Ao entendimento humano. Então, essa autoridade, quando Jesus Cristo, revestido de todo poder, nos céus e na terra, olha para a sua igreja, ou para os representantes da sua igreja naquela época e diz: olha, vão, todo poder me foi dado e agora eu digo para vocês, vão. Então a igreja tem um poder concedido por Jesus Cristo que é imensurável. É nossa responsabilidade e nós temos essas chaves, né? Quando diz as chaves do céu, é porque através da pregação do evangelho a gente pode, em Jesus Cristo, muita coisa. E, aliás, as coisas mais importantes, que é salvar vidas, transformar pessoas. Glória a Deus. E aí a gente entra justamente nesse ponto, né? A quem foi dada a dádiva do nome? Né? Foi dada a nós, somos os representantes de Cristo, aqueles que os servem, aqueles que os seguem. Né? Aí a gente entra agora no texto de Atos 19, 13 e 15. Na revista ele vai dizer assim, ó: o nome de Jesus não é uma palavra mágica ou um amuleto, não é uma mandinga ou simpatia, não é algo para ser usado de qualquer forma por qualquer pessoa ou em qualquer causa ou circunstância. Primeiro, é para se ter temor e tremor, pois é o nome sobre todo nome, o nome do unigênito Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Portanto, não é brinquedo, não é algo para ser usado sem a devida reverência. Não pode ser usado em vão. Êxodo 20, versículo 7. Deuteronômio 5, 11. Não usarás o nome do teu Deus em vão. A palavra de Deus estabelece os princípios e preceitos que ordenam o uso do seu nome. Quem pode usá-lo e para que finalidade deve ser usado? A Igreja de Cristo é quem possui direito legal de anunciar, falar, orar e operar fazendo uso de autoridade que há nesse nome. Tudo de acordo com a orientação que a Bíblia estabelece. Então é aquilo que o Mateus falou. Essa autoridade está sobre nossos ombros, né? Sobre a Igreja de Cristo Jesus. Então devemos usá-lo da forma correta, né? Não é de todo jeito, né? E aqui ele vai citar até alguns exemplos negativos de como as pessoas têm usado o nome de Jesus. Até de uma forma como, né, criando chavões, né, de brincadeiras, né? E a gente sabe que o nome de Jesus está muito acima disso, né? A representatividade que ele tem em nossa vida e que deveria ter na sociedade, né, não era de brincadeira, não é de chavões que a gente tem criado, né, no decorrer dos anos, mas a gente precisa ter esse esclarecimento na nossa mente, né, da forma como nós devemos usar o nome de Jesus. Nos textos de Atos, os demônios que não são bobos nem nada, que conhecem as Escrituras e compreendem as questões legais envolvidas, indagam aquelas pessoas, aparentemente bem intencionadas, porém sem o poder legal, sem o selo do Espírito, sem a autenticação do novo nascimento. E aí a gente volta lá para o início da lição que a gente estava falando, né? A quem foi dada essa dádiva de falar de Jesus? Né? Aos que creem em seu nome, né? E contextualizando, né, esse texto de Atos, Paulo estava falando lá na escola, né, de Tirano, e algumas pessoas não deram crédito na escola de Tirano, nas sinagogas, e algumas pessoas não deram crédito. Então ele sai e vai para a escola de Tirano e ele falava todos os dias, né, do poder de Jesus Cristo. E o interessante é que tiveram alguns que visualizavam aquilo, né, talvez porventura acreditavam, né, no poder de Jesus Cristo, mas não o representavam porque não criam no senhorio de Cristo na sua vida.
E aí eles foram, né? Eles eram filhos do sumo sacerdote. E aí foram falar de Jesus Cristo lá, tentar expulsar os demônios, né? De uns endemoniados que haviam lá na cidade. E eles levaram uma surra tremenda, né? E aqui até o autor ele fala, né? Os demônios que não são bobos nem nada, eles sabiam, né? No texto, na Bíblia, ele vai até dizer, né? Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é e eu sei a quem ele representa, mas vocês, vocês não. Então, vocês não têm autoridade de falar de Jesus Cristo. Né? Vocês não têm esse selo do Espírito. Vocês não têm o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Vocês não servem. Né? Os demônios sabiam disso. Por isso que eles não saíram. Né? Pelo contrário, entraram na vida neles lá, deram um cacete neles, né? Uma surra neles. E a gente vê, trazendo para as nossas vidas. Porque você vê que eles estavam no ambiente a qual o nome de Jesus estava sendo falado, anunciado. Propósito de Paulo engrandecendo, né? Engrandecendo a Jesus, dizendo o poder, o senhorio de Cristo. Mas eles pegaram aquilo ali e disseram assim, vamos agora ver realmente se esse nome tem poder. Mas sem ter um encontro com Jesus. Parece um pouco com Simão, o mago, naquela tentativa de se aproveitar do Espírito para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa. Vamos ali agora, vamos sair, vamos para ver se realmente esse nome... E, na verdade, o nome de Jesus só faz sentir efeito se haver uma fé. Se você tiver fé nele, se for gerado em você algo diferente mesmo, você ser dependente de Cristo, não é só pegar, aconteceu com fulano, vai acontecer comigo, não. Não é assim que funciona. Porque tem pessoas que acham, não, porque fulano aconteceu com fulano entrou, depois que entrou na igreja, mudou a vida dele por completo. Então eu vou entrar também na igreja para que mude a minha vida. Também por completo, no sentido financeiro. E não é isso o Evangelho. Primeiro, o Evangelho, ele quer fazer parte de você. E como é que se faz parte de você? É em todo proceder, é o novo falar, é o novo andar, é o novo vestir. É tudo novo, é novidade de vida. É isso que o Evangelho representa. E quando há novidade de vida na sua vida, aí sim, você vai utilizar o nome de Cristo para curar, para repreender demônio. E o demônio, ele vai te reconhecer como servo do Senhor. Porque se você que está na rua, por isso quando a gente está no campo evangelístico, eu digo logo, olhe, campo evangelístico não é para passear, não é para tirar foto. Você pode até tirar foto, mas não é como você sai para um passeio. Pegar aquele lugar ali, eu passei por ali e tirei aquela foto como uma lembrança. Não. Lugar de campo evangelístico é lugar de batalha. Você está comprando briga com o inimigo. Você sai forte, todo cheio de vigor e volta cansado. Cansado, quebrado. Entendeu? Mas você volta alegre, radiante, porque a Bíblia diz que quando você volta com os seus móis, você volta com os seus feitos, você volta prazeroso com aquilo que foi feito. Embora você estava no campo de batalha, e onde está em batalha, cansa. Você gasta tudo de você naquilo ali. Então, é aquilo que Jesus disse, quando a palavra ela é pregada, vai cair em terra fértil, vai cair entre as pedras, vai cair entre os espinhos. Jesus foi muito claro sobre isso, né? E usar o nome de Jesus indevidamente, sem você conhecê-lo, você vai ser escandalizado. Tem pessoas que saem no campo missionário, aí diz, mas o diabo me envergonhou. Envergonha. Se você inventar de falar de Jesus de todo jeito, se não haver novidade de vida, o inimigo ele vai te envergonhar mesmo. Que ele vai dizer, quem é tu, abençoado? Que tu faz isso e aquilo? Que tu vive numa condição dessa? Quem é você para falar de Jesus? Por isso que desde o início, como eu falei, essa mensagem está em nossa responsabilidade, a igreja do Senhor. É para a gente esse advertimento. O Senhor está nos advertindo o que o nome de Jesus significa para a gente. E como as pessoas veem Jesus em nós. É verdade. Né? Pode continuar, Simão. E você vê que o Deus Trino, né, habita nas pessoas. Né? Porque
um pouquinho antes, Paulo chega lá e pergunta se as pessoas já tinham conhecido o Espírito Santo, né? Então, só mediante o Espírito Santo que essas pessoas poderiam falar de Jesus Cristo, falar do nome de Jesus, porque o Espírito, Paulo está aqui, ele batiza os irmãos lá com o Espírito Santo. Só através do mover do Espírito na vida das pessoas, né, da habitação do Espírito Santo na vida das pessoas, que é o reconhecimento do senhorio de Cristo, de reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, e só nele a salvação, é que as pessoas podem, que nós podemos falar de Jesus da forma devida. Então, até eu lembrei aqui, irmão Vando falando aí, quando a gente estava em Guarabira, estava até com o Matheus lá, a gente chegou na casa lá, o homem disse, olha, pode sair daqui que nem de crente eu gosto. Um estátua desse tamanho assim, ele estava na casa, pode sair daqui, né? Não é fácil, né? O campo missionário é difícil, realmente é complicado, e a gente precisa viver aquilo que a gente tem pregado, né? Para que realmente essas pessoas aqui, elas foram envergonhadas pelo inimigo, por quê? Porque elas não viviam aquilo que elas estavam pregando. E não tinha o selo do Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente tem que ter muito cuidado assim, às vezes, com os nossos discursos, porque aí você vê, às vezes, uma pessoa tenta expulsar um demônio, aí não consegue, não, chama outra pessoa, chama não sei quem. Mas, irmão, se você é selado pelo Espírito Santo e usa o nome de Jesus Cristo, se for demônio, vai sair. Porque senão a gente acaba criando uma hierarquia entre os irmãos. Não, irmão Vando tem autoridade, poder. Irmão Simonassi, já a gente não sabe. E aí acaba transformando algo em mérito. Ele tem mais mérito para expulsar, já ele não tem. Quando a gente sabe que é o selo do Espírito Santo, a autoridade que vem de Jesus Cristo. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento e tem que estar buscando. Não, mas eu realmente sou salvo. É isso. E às vezes até a questão de realizar esses prodígios ainda coloca a gente ainda é algo para se analisar. Porque quantos não dirão, não, eu realizei proezas em teu nome, mas eu não vos conheço. Então, é o risco do risco, né? A gente tem que estar sempre atento, em alerta. E o mérito não é nosso, né? O mérito é do Espírito Santo e do nome de Jesus Cristo. O texto de Tiago, ele até diz, né? Você crê que Deus é um só? Creio, fazes bem. Mas até os demônios creem e estremecem. E aí, então, é algo a mais. É sempre, né? Os padrões do reino de Deus são altíssimos. E o próprio Jesus leva a gente e os seus discípulos como levou a um compromisso. Porque quando o pai levou o seu filho diante dos discípulos para expulsar o demônio, os discípulos não expulsaram o demônio daquele menino. E trouxeram a Jesus. E houve aquele questionamento. Por que foi que os discípulos não expulsaram os demônios? Se estava sobre ele a autoridade. Porque o Senhor não disse, olha, vai de 2 em 2, anuncia, em meu nome expulsarás demônio, curarás enfermos. Mas só que Jesus foi claro quando disse, olha, a casta, que só sai com jejum e oração. Ou seja, há uma área espiritual. Como você acha que uma pessoa que tem a vida toda na Umbanda, de vir se sacrificando a demônios, será que é assim? Chegou aí, pá, puf? Não. Tem que ter um processo. Você está lidando com legiões. O que foi que o arcanjo chegou para o inimigo, naquele momento da oração de Daniel, que está lá em 10:10 de Daniel, ele disse, o Senhor te repreenda. Porque é uma hierarquia também no reino das trevas. E mostra claramente, irmão, para você ir para determinado campus, para determinado fim, não vá de todo jeito, não. Porque se você for, você vai se arrebentar. É por isso que ele está dizendo, tem que ter esse momento de comunhão, você primeiro tem que crer naquilo ali. Crer naquilo que você está fazendo. Não é de todo jeito. Se você está lidando com um enfermo, eu estive na cidade de Caraúbas, 3 meses, um homem chamado Seu Francisco, que estava em cima de uma cama. Entramos naquela casa e perguntamos qual era o problema daquele homem. Disse, olha, esse homem está enfermo há 3 meses, já fez todo tipo de exame e nada. Foi a primeira viagem missionária que eu fiz na vida, para fora. E nada consta, já bateu isso e aquilo. E eu olhei para aquele homem, Seu Francisco, eu digo, meu filho, o senhor crê se Jesus quiser tirar o senhor desse leito, ele tira? Ele disse, eu creio.
Eu digo, então a gente vai orar pelo senhor. Se ele quiser, o senhor vai sair desse leito. Mas também se ele não quiser, o senhor vai permanecer ele, mas de uma forma diferente. E aí a gente orou por aquele senhor. Depois da oração, disse, olha, agora respire forte, agora não pode dizer que está aí no seu coração. Está sentindo o quê? E ele disse, eu não estou sentindo nada. Eu digo, glória a Deus. Então Deus tem agora a porção da tua alma. Isso aí foi a porção da matéria. Porque a enfermidade, ela vai e volta. A enfermidade, ela vai e volta. Foi curado do câncer, vai vir outra doença. Mas vai vir. O Senhor hoje quer receber Jesus como um único e suficiente Salvador para que a tua alma seja curada, seja liberta. Ele disse, eu quero, glória a Deus. Agora a obra foi completa. Né? Então, quando a gente voltou, aquele homem estava sentado do lado de fora na cadeira de balanço. Para a glória de Deus. Então, Deus ele tem o poder de fazer todas as coisas. Mas já houve um momento na minha casa, que chegou um pastor na minha casa, eu estava enfermo nesse dia, e eu levei tanta da porrada na coluna, que eu estava doente, e ele disse, não, Jesus vai te curar agora, e toma esse porrada que ali eu não faço não. E depois ele disse, o senhor está sentindo o quê? Eu digo, estou pior do que antes. Estou sentindo dor. Porque realmente eu estava em crise de coluna. E eu digo, eu estou sentindo mais dor ainda. E ele queria que eu dissesse que eu estava curado, e eu não estava. Então, a gente tem que saber determinadas coisas quando se trata do reino espiritual. O que é a reino espiritual? Para que o nome do Senhor ele deve ser usado? E toda vez que for usado, é para a glória dele. Eu não falo isso para a minha glória de maneira nenhuma, mas é para a glória dele mesmo, para mostrar que quando nós temos fé nele, estamos ligados na videira verdadeira, as coisas acontecem. Porque a gente tem que crer primeiro. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando na casa para aquela menina que estava enferma, né, que o pai, a filha de Jário, e ele disse o quê? Os incrédulos, sai tudinho. Mas Senhor, não adianta mais não, já está morto. Os incrédulos saem. Então, meu irmão, andar com incrédulo é a pior tristeza do mundo. Se você está perto de alguém que vai no seu caminho junto com você, colocando dúvida, não vai, rapaz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ore por ele para que ele mude o... Pode falar para a gente concluir em nome de Jesus. Pode-se constatar com tristeza no meio evangélico as constantes incongruências com respeito ao temor diante do nome de Jesus, constantemente usado em brincadeiras e piadas, usado como forma de expressão, tipo, só Jesus na causa, seguido de risos, o sangue de Jesus tem poder e por aí vai. Outra coisa é a liberdade de chamar Jesus de você. Pelo menos em sua cultura religiosa isso não é usual. Ele é Deus e ele mesmo diz que é Senhor, que vem do grego Kyrios, Adonai, no chamado à intimidade que ele proporciona. Precisamos tirar as sandálias de nossos pés, quebrantar os nossos corações, nos despir de toda e qualquer vaidade e nos prostrar aos seus pés. Mesmo os serafins não ousavam contemplar a sua face. É o texto de Isaías 6. Né? Com duas asas cobriam os rostos, e com duas os pés, e com duas voavam. Está lá em Isaías 6:2. Entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, com a ousadia que ele conquistou para nós, ao preço de seu próprio sangue e sua própria vida. Hebreus 10:20. Mas não lhes neguemos nosso temor e tremor como expressão de louvor e adoração. Então, ponto 3 é essa conclusão, que nós não devemos usar o nome do Senhor em brincadeiras. Né? E às vezes a gente até se pega, né, no nosso meio, a gente fala. Né? E a gente vê que não devemos fazer. Né? Acho que o autor aí foi bastante feliz nessa argumentação dele, porque o nome do Senhor ele está muito além do que uma simples piada, né? Às vezes as pessoas fazem piadas com o nome do Senhor, está muito além do que um jargão que a gente faça ou que a gente crie. Mas o nome do Senhor ele representa salvação, cura, libertação, né? Regeneração, né?
aquele conflito que havia entre o homem e Deus, o nome de Jesus ele traz reconciliação. Então, para a gente entrar aqui na conclusão, se avança a hora, em Atos 4:12 a palavra declara: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. De fato, este é o nome sobre todo nome, excelso, glorioso, maravilhoso, diante do qual todo joelho deve se prostrar e toda língua, gostando ou não, deve confessar ao Senhor. Deve confessar como Senhor. Só Ele pode salvar. Eu, você, a igreja lavada e remida, perdoada, resgatada, regenerada, somos bem-aventurados, mais que felizes. Conhecemos esse nome, temos experimentado o seu poder e sua ação em nossas vidas. Esse é o nome que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa razão e a esperança de nossos corações. Ele é a nossa alegria, a nossa canção e o nosso louvor. Ele é a autoridade que nos legitima, autoriza e capacita. Ele é tudo em nós. Aleluia. Louvemo-no, adoremo-no, pois só Ele é santo, só Ele é digno. Amém. Glória a Deus. Mateus? Amém. Mais nada para falar? Então vamos, nessa manhã, só agradecer a Deus por tudo. Eu quero convidar você para o culto. Como foi liberado pelas leis, e nós estamos debaixo da lei, 30%. Você pode vir, amado, se você não está na área de risco, viu? Se você não tem aquele seu problema de saúde, você sabe quais são os problemas que são ditos pela OS e pelos demais, meio de comunicação da área da saúde, que você não possa estar por aqui, mas em casa você pode adorar a Deus, engrandecer a Deus. Eu quero dizer a você que a gente colocou pia na frente da nossa igreja, tem aqui o gel, tem aqui o álcool, e tem principalmente o Espírito Santo de Deus. Porque não adianta ter todas essas coisas se Deus não nos guardar, se Deus não nos livrar. A Bíblia diz, não adianta uma casa com cerca elétrica, com um muro alto, com cão feroz, se Jesus não estiver guardando. Então, que Deus possa nos livrar, nos guardar. Sempre peça a Ele para guardar. Faça-se cumprir em você o Salmo de número 121. Ore sempre a Deus, Senhor, me guarde sempre a minha saída, a minha entrada. Eu quero ser usado por Ti nessa terra, independente do que está acontecendo no mundo. E se você vier a pegar, não fique triste não, irmão. A gente está sujeito a pegar mesmo. E persevere, peça força a Deus. E que seja da forma leve ou da forma pesada que vier ser cometido, mas tenha certeza que o Espírito de Deus, Ele vive e reina sobre a tua vida. E que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, irmão. Faz-se cumprir tudo que a gente está estudando aqui. Faz-se cumprir a vida de Cristo. Quando Ele veio salvar e buscar, faz-se cumprir isso. O viver Cristo é para anunciar o Evangelho, é para dizer a sua grandeza, o seu poder, as suas maravilhas. Mas o morrer é lucro. É você estar isento de todas essas mazelas que está sobre esse mundo. Mas muitas vezes a gente preferia ficar sobre essa mazela que está sobre esse mundo do que morrer. A gente tememos muitas vezes a morte e achamos que é privilégio estar aqui na terra, mas é privilégio adorar a Deus e engrandecer a Deus. Então que nessa noite você esteja apto a vir à igreja do Senhor para adorar e engrandecer o seu nome. Vamos orar em nome de Jesus e agradecer a Deus e que o Espírito dele continue conosco hoje e sempre. Deus soberano e eterno, Tu és tão bondoso e maravilhoso. Deus, que o Teu Espírito Santo nessa manhã, Ele possa manifestar famílias nessa manhã em reconhecimento de quem é Deus e de que forma nós devemos usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa curar vidas, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a vida, Jesus. Que almas possam se render aos Teus pés, Jesus Cristo. Toma cada família nas Tuas mãos.
Deus, nos dá uma semana abençoada, Senhor, nos livrando de mal, de danos. Deus, eu te apresento, Deus, a cada professor da escola bíblica dominical. Toma meu irmão Brian nas tuas mãos, toma a sua esposa Rosinha nas tuas mãos, toma Eva, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Toma Emília, toma, Deus, Camila, toma, Senhor, Lívia nas tuas mãos, Jesus Cristo. Toma meu irmão Gilmar nas tuas mãos. Toma, Deus, Daniele nas tuas mãos. Olha, Deus, toma todos que faz parte, Deus, do nosso convívio bíblico nas tuas mãos, Senhor Jesus. Que continua nos restaurando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando entendimento do alto, Senhor Jesus Cristo. Não venha falar de nós mesmos, mas tudo que nós venha falar para engrandecer o teu nome. Toma o pastor Valdir nas tuas mãos, continua orientando, dando graça, sabedoria, restaurando a sua saúde, o seu vigor, tanto material como espiritual. E é assim que eu te oro e já te agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre conosco, em nome de Jesus.